Olá, boa tarde a todos, irmãos. Feliz sábado a todos. É com muita alegria que a gente inicia mais um sábado para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, comecei ontem, passei na casa publicadora, comprei esse estudo, né, Céu ou Inferno. É uma revista da TV Novo Tempo e vem trazendo aqui um conteúdo que vai somar muito com o nosso crescimento espiritual. E vem tratando, né? Eu estou na primeira lição, que tem por título Pecado, né? Como originou o pecado, né? Quando o pecado nasceu no coração de um anjo, né? Lá no céu, conforme está escrito lá em Isaías 14, 12 a 14, onde descreve um querubim chamado Lúcifer, que significa portador de luz. E depois identificado como Satanás, que significa adversário. Esse é o inimigo das nossas almas. A gente pode ver também aí, a Bíblia, como diz a palavra do Senhor, é um pouco aqui, é um pouco ali, né? E um verso aqui, outro ali, ela vai se complementando. Então, para você que só lê alguns versos bíblicos, é muito importante você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e depois estudar também. E isso ajuda o nosso desenvolvimento. E eu tenho aprendido muito nesses anos que eu tenho lido e estudado a palavra de Deus. Então houve uma rebelião lá no céu, tá? Lá em Apocalipse 12 fala disso, nos versos 4, 7 e 9. E assim conhecemos como pecado, né? Algo que não foi criado, mas a corrupção da algo que primeiro era bom, né? Satanás algo que primeiro era bom. Satanás, ao não poder atacar o Criador agora, ele ataca a sua criação, né? E na tentativa de fazer na terra o mesmo que fizera no céu. E ele tem conseguido, né? O difícil é isso. Então houve uma guerra lá no céu, onde Miguel pelejou contra o diabo e o precipitou aqui na terra. Miguel, para quem não sabe, é um dos nomes dados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é e que era e que Criador do céu e da terra e de tudo que aqui existe. Então, Jesus Cristo, ele precipitou Satanás aqui na terra. Satanás que lá no céu havia persuadido ali um terço, né, dos anjos. E a palavra de Deus nos diz que o exército do Senhor são milhões de milhões e milhares de milhares. Portanto, um terço dos anjos de Deus seguiram Lúcifer, né? Lúcifer que pregava que Deus era um tirano e que nós éramos escravos, né, de sua lei. A lei do Senhor, que a palavra diz que é santa, que é pura, que é boa, né? Poderia vir algo imperfeito de Deus? E você pode dizer, poderia sim, o homem, né? Porque o homem pecou contra Deus. Mas a questão é que Deus, ele nos fez pessoas livres, seres livres para escolher o nosso caminho, escolher entre o bem e o mal. E assim nós, né, caímos em pecado. A palavra de Deus também diz que o que é pecado, né? Você pode pegar aqui em 1 João 3,4, diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas o que é a lei de Deus? Aí você pega a sua Bíblia, abre lá em Êxodo capítulo 20, versos de 3 a 17. Você pode abrir a Bíblia também em Êxodo capítulo 31,
verso 18, onde a palavra diz que o Senhor escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos nas 2 tábuas do testemunho e entregou ao seu servo Moisés. Então, para quem não sabe o que é pecado, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas quais são os mandamentos da lei de Deus? Eu vou abrir a palavra de Deus aqui para exemplificar. Êxodo, capítulo 20. A partir do verso 1, a palavra de Deus vem dizendo assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu, Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento, ainda o segundo, perdão. Verso 5, do capítulo 20 do livro de Êxodo. Não te encurvarás a elas. Aqui está fazendo referência às imagens. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amam, de que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, prestem bem atenção. Aqui nós estamos do verso 4, começa o segundo mandamento da lei, vai até o verso 6. Aqui a palavra de Deus diz que o Senhor amaldiçoa a pessoa até 4 gerações daqueles que o desobedecem. Mas o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Veja o quão diferente quão justo é o Senhor e bom, né, para nós. A pessoa desobedece, 4 gerações serão amaldiçoadas. Mas será que o Senhor é um Deus assim, tão rebelde, tirano, que não você anda certo ou você anda errado, você não tem perdão? Não. A graça de Deus, ela tem nos alcançado todos os dias, desde o início até os nossos dias. A graça de Deus tem nos alcançado. Tem muita gente que prega por aí que a graça de Deus se deu através de Jesus Cristo, mas a verdade é que a gente vê o salmista, a gente vê tantos outros patriarcas aí que andaram em pecado, mas eles receberam a graça de Deus. A gente vê aí Davi, né? Davi foi considerado pela Bíblia aí o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou gravemente, mas ele alcançou o favor de Deus quando ele se humilhou diante do Senhor. A gente vê Abraão, né, considerado aí pela palavra o pai da fé, né? E então a gente percebe que Abraão, ele que não negou nem o seu próprio filho, né, para Deus, quando Deus pede que ele sacrificasse seu filho Isaque lá no Monte Moriá, ele vai, né? E quando o próprio menino questionou: pai, nós temos aqui as coisas necessárias para o sacrifício e cadê o cordeiro? Abraão, aquele homem de fé, ele responde, né? Deus proverá. E o Senhor realmente proveu, porque Abraão obedeceu e isso foi imputado para a justiça, né, para o bem. Mas Abraão também foi um pecador. A palavra diz que, portanto, o pecado passou a todos os homens, né? Entrou no mundo por um homem, mas também por um só homem, Jesus Cristo, o justo, nós temos a oportunidade de ser salvo. Então aqui o Senhor diz que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Irmãos, vocês, existem 4 letras, né, que as pessoas dizem que adicionaram-se a essas letras algumas vogais, e a tradução hoje é o nome de Jeová, né? Yahvé, Yahweh. Mas para ter essa pronúncia, foi adicionado vogais. Por quê? Porque o nome de Deus é intraduzível. Mas quando Deus ele mostra sua bondade para nós através do seu Filho, o seu único Filho, né, Jesus Cristo, nosso Senhor, que na verdade é o próprio Deus colocando em prática ali o plano da salvação. O próprio Deus se encarnou, andou nessa terra, nos ensinou, viveu, morreu, ressuscitou e voltou ao seu lugar de origem, né? Deus tomou a forma de homem, ele se humilhou fazendo isso. Tudo isso por amor de mim, de você, para que eu e você hoje tenhamos a oportunidade, né, de salvação. Veja quão grande é o amor de Deus por nós, né? Diferente daqueles deuses da mitologia grega, lá do Egito, de Roma, aqueles deuses que exigiam sacrifícios dos seus fiéis. O nosso Deus se fez sacrifício por nós. É claro, aqueles deuses são imaginários da mente humana, né? Que sempre quis criar o seu próprio Deus ou ser o seu próprio Deus, e esse é o problema. Quando Satanás lá no céu ele se rebela contra Deus, dizendo que era impossível guardar a lei de Deus, ele carrega consigo uma terça parte do exército do Senhor. Jesus os manda para a terra, e aqueles estão desde antes da fundação do mundo, e assim desde antes da fundação do mundo também o Senhor elaborou o seu plano. Quando Deus cria, separa a terra das águas, os astros, né? O sol, a lua, cria os animais, povoa a terra, cria o homem, cria a mulher. E Jesus cria o homem, cria a mulher, e ele sabia que tinha a possibilidade de que o homem viesse a cair em pecado. Por quê? Porque o homem é um ser livre, né, para escolher o seu caminho. Então, passou o pecado, entrou no mundo através de Adão, né, e Eva, e todos os homens pecaram. Mas aí existe esperança? Claro que sim, em Cristo Jesus. Porque em nós não há méritos, mas os méritos, a única oportunidade que nós temos de sermos salvos é exclusivamente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou numa cruz por amor de nós. Ali, gente, quem morreu naquela cruz em forma humana foi o próprio Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele veio a esta terra e ele sentiu, ele existiu aqui, ele viu e sentiu a nossa realidade, né? Mas ele venceu o pecado como homem. Jesus fez muitos milagres, mas ele fez pela fé em Deus. Então, como o nome de Deus é intraduzível, como ver a Deus em pessoa é impossível para seres pecadores como nós, Deus se fez carne e habitou entre nós, tudo isso para fazer mediação entre nós e Deus. Agora Deus já não é mais um ser inalcançável, intocável, impossível de se ver, mas na pessoa de Jesus e no nome de Jesus, que diz a palavra, nós somos mais que vencedores. Então, pelo amor de Jesus e pelo poder de Jesus, hoje nós alcançamos o favor de Deus, porque Jesus morreu por todos os que nele creem e fazem a sua vontade. Amém? Então, mas Jesus morreu por todos os que nele creem e fazem a sua vontade. Agora, ele não morreu por nós para que nós continuássemos em pecado, né? Mas vamos voltar aqui para a palavra. Vamos para o 4º mandamento. Não, 3º mandamento ainda, concluindo o raciocínio.
O nome de Deus é intraduzível, assim como estar perante Deus também é possível. Quando Deus, lá no Êxodo, ele se revela a Moisés, o seu servo, ele diz que ele iria passar, que era para aquele povo ir lá, que ele iria mostrar a sua bondade. Mas aquele povo, quando viu a presença do Senhor vindo, eles caíram de joelhos e pediram a Moisés que intercedessem por eles, porque senão eles morreriam. Mas Moisés viu a bondade de Deus. Diz a palavra que Moisés, pela fresta da rocha, ele viu Deus pelas costas. Então é impossível para nós ver a Deus, mas nós vemos a Deus, enxergamos a sua bondade, os seus atos misericordiosos através dos passos de Jesus Cristo. Agora existe um nome que tem poder, que tem autoridade, tanto no céu quanto na terra, que é o nome santo de Jesus. Então, aquele que entregar a sua vida a Jesus, diz a palavra que, ainda que morra, viverá. Então, em Cristo, nós temos esperança. Então, o que eu queria dizer, que esse nome que nós conhecemos, né, por Jeová, que é o nome de Deus, Deus tem um nome, né? Mas o nome, esse nome que é intraduzível, ele foi inventado ali por homens, né? Mas o nome de Jesus não. Esse nome foi dado por Deus, né, para José e Maria colocar no menino que viria e que era o escolhido, né? Que é o príncipe da paz lá, predito por Isaías, pelo salmista, entre outros profetas, e ele veio. Então Deus falou, e esse nome significa, ele também mandou que esse menino chamasse Emanuel, né, que significa Deus conosco. Ou seja, Deus esteve no meio de nós. Hoje ele está lá no céu, no santuário celeste, intercedendo por nós. O Espírito de Deus está aqui na terra, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o quarto mandamento de Deus, a gente chama de um mandamento esquecido, né? Que todas as igrejas cristãs, elas aceitam os 10 mandamentos da lei de Deus, mas rejeitam o quarto mandamento da lei, né? E algumas denominações cristãs, para poder não deixar a lei de Deus troncha, né? Faltando um mandamento, elas mudaram o mandamento, né? O dia de guarda, em vez do sábado, para o domingo. E isso não vem do Senhor. Em Tiago 2,10 diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto da lei, é culpado de todos, certo? Então, se você não mata, não rouba, não se comete adultério, não cobiça, se você não guarda o santo sábado do Senhor, você está pecando contra Deus. Por isso, Jesus nos advertiu, cuidado com os falsos profetas, são lobos em peles de cordeiro e enganarão até os meus escolhidos. Então nós temos que ter cuidado com o que está acontecendo, com o que os nossos líderes religiosos estão pregando. Irmãos, se vocês querem saber se o profeta, o pastor, o irmão é de Deus, é só observar os seus atos, é só observar como ele vive. E tudo que ele disser, irmãos, você tem que provar aqui na palavra, para saber se é fato, se é certo, se ele está pregando algo da parte de Deus ou não. Porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão, mas é um espírito de revelação, de verdade. Então aqui está o verso 8, capítulo 20 de Êxodo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Irmãos, quando Deus entrega as 2 tábuas do testemunho para Moisés, é 2 tábuas.
primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, que Jesus resumiu como amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua da lei, que é essa que vai começar agora a partir do verso 12 do capítulo 20 de Êxodo, que você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos, aqui está os 10 mandamentos da lei de Deus, como eu disse, que Jesus resumiu. Você pode ver isso aí lá em Mateus 22, 37 e 39. Jesus resume a lei, mas em momento algum ele muda a lei ou exclui a lei. Você pode confirmar isso também lá em Mateus 5, né, do verso 17 a 19, onde ele diz que ele não vim abolir a lei, mas vim para cumprir. E ainda que céus e terra passem, nenhum i nem um tio será mudado do que está escrito. Irmãos, esse estudo aqui é muito bom. Eu indico para vocês: Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido, Revista Esperança da Novo Tempo. É um guia de estudo da Bíblia e vai esclarecer muita coisa aqui, temas importantes. Existe predestinação? O que vocês acham? Sim ou não? Boas ações me levam ao céu? Será que nós somos salvos pelas obras? Entrar no céu é de graça? E aí? Eu vou estar estudando. Aqui a gente estudou, o primeiro tema foi pecado, né? Então a gente aprendeu que o pecado é a transgressão da lei de Deus, que o salário do pecado é a morte, né? Mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Então já responde uma das perguntas aqui do questionário. Aqui também diz que pecado é mais do que uma lista de coisas que não podemos fazer. É um reflexo do estado rebelde do nosso coração, que muda o amor pelo ódio, a justiça pela corrupção, a sabedoria pela ignorância, a verdade pela mentira, a misericórdia pela crueldade, a bondade pela maldade, a paciência pela intolerância, a fidelidade pela deslealdade e a alegria pela dor. E é isso, irmãos. Então, quem é acusado de pecado? Todo ser vivente, porque a morte, o pecado passou para todos os homens. E nós só podemos ser salvos por mais que nós praticamos as boas obras. Isso é bom, mas nós precisamos nos colocar, nos reconhecer que nós somos pecadores e precisamos de Cristo para ser salvo. Então o pecado, ele passou todos os homens, e a quem submete o pecado, diz a palavra que aquele que não anda na verdade é do diabo. Então, se nós praticamos o pecado, irmãos, nós estamos, infelizmente, andando com o encardido, né? Com o inimigo. Então, o que a Bíblia diz sobre a condição do nosso coração? Devemos confiar no nosso coração para tomar decisões? Não, porque em Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganador. Somos como um barco cujo leme ficou preso no ângulo errado. Nosso coração é enganoso, perverso e pecaminoso. Como a Bíblia demonstra que nada podemos fazer para nos salvar do pecado, por mais que nos esforcemos, ainda somos pecadores. Então, só mesmo, irmãos, pelos méritos de Cristo. Qual é a consequência final do pecado? É a morte eterna. Então, Jesus, ele virá. Nós, adventistas do sétimo dia, pregamos a segunda vinda de Cristo. Por isso, adventismo, adventista, nós cremos na segunda vinda de Cristo, mas dessa vez não como um bebezinho,
mas com poder e grande glória, acompanhado dos seus milhares e milhares de anjos, né? Uns ressuscitarão, aqueles que já morreram ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que morreram em Cristo. Mas aqueles que não reconheceram que somos dependentes de Cristo, eles ressuscitarão para entender que eles rejeitaram a verdade. Nós somos salvos pela graça, irmãos. Mas se nós, por estarmos em Cristo e aceitarmos a sua graça, o seu sacrifício por nós, agora nós vamos praticar as boas obras da lei. Porque só assim nós reconhecemos, somos testemunhas do Senhor. E então, aqui vem fazendo alguns questionamentos, achei bem interessante isso aqui. Pense no sol, é algo bom ou mal? É claro que é bom, né? Lógico que é bom. Agora, posso abraçar o sol e dizer-lhe muito obrigado? Não posso, certo? Por quê? Porque ao tentar abraçá-lo seria consumido. Isso significa que o sol é mau? Não. Significa que a minha natureza é incompatível com a dele. O mesmo acontece conosco e Deus. Assim como no exemplo do sol, se como pecadores tentarmos nos aproximar de Deus, seremos consumidos, porque é o que a sua lei, a expressão de seu caráter exige, e isso não significa que Deus seja mau. Não. Significa que a nossa natureza pecaminosa é incompatível com a dele. É isso que eu estava tentando explicar lá no Êxodo. Então, o plano da salvação, irmãos, ele nos leva a Cristo. É só pelos méritos de Cristo. É por nos arrependermos e reconhecermos que somos pecadores e somos dependentes da misericórdia, da graça de Deus, que nós podemos encontrar a nossa salvação. Então, um tema como o pecado e outros temas como o inferno, como em meu lugar, são vários temas aqui que essa lição, essa guia de estudo vem trazendo, todo embasado na palavra de Deus, a justificação pela fé, entre outros. São temas muito bons que nós vamos estudar e eu vou estar trazendo aqui através do nosso canal para a proclamação do Evangelho, né? A missão que Deus nos deu ao nós o aceitarmos como nosso Senhor é de pregarmos o Evangelho. Portanto, ide e pregai o Evangelho em todo o mundo, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu aceito a Cristo, mas não faço a minha parte, eu estou sendo negligente à graça de Deus que tem me alcançado. Se agora eu alcancei a Cristo porque alguém pregou para mim. Mas agora que alguém pregou para mim, eu conheço a verdade, eu vou partir, pregar o Evangelho usando todos os meios necessários, justos, para poder levar essa palavra de salvação a todos. Que Deus os abençoe, que tenhamos todos um feliz sábado, abençoado, né? Na presença do Senhor Jesus, que nos deu mais uma semana de vida, de saúde, de paz. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.